Olá! E você? Sabe o que é ser uma pessoa ansiosa? Já passou por alguma crise de ansiedade? Sabe o que um ansioso sente na pele? Pois eu já passei por isso e é por isso que eu estou aqui para falar sobre esse tema com você. Eu sou Dirlene Sgrotti, consteladora familiar, e hoje nós vamos tratar desse assunto no nosso programa Superação Sistêmica aqui na TV Oceano. Então, o que é ansiedade? O que ela provoca nas pessoas? A ansiedade, ela é um transtorno que fica mascarado, que fica escondido dentro do ser humano. E ele se manifesta em alguns momentos da vida. O ansioso, a ansiedade provoca nas pessoas vários sintomas. Vou citar alguns. O nervosismo é um deles. A pessoa acorda nervosa, vai dormir nervosa, a pessoa fica irritada o dia inteiro, ninguém pode falar com ela que ela está sempre irritada, sempre nervosa. Outros sintomas como o medo, o pânico, o medo de tudo, o medo de dirigir, o medo de comprar alguma coisa, o medo de algo ruim que possa acontecer no dia a dia, o medo de perder dinheiro, o medo de ficar pobre, o medo de perder o amor das pessoas. O medo perturba a pessoa, o medo faz a pessoa sofrer. Também outro exemplo, quando a pessoa está ansiosa, ela tem muito apetite, ela tem muita vontade de comer, ela tem fome. E essa pessoa está sempre com alguma coisa na mão, está sempre beliscando alguma coisa, e isso faz com que ela fique acima do peso. A ansiedade provoca um vazio dentro da pessoa, que ela precisa preencher com alguma coisa. E a coisa mais fácil que tem para ela preencher é com comida. Então a pessoa ansiosa passa comendo e beliscando o dia inteiro. Outras manifestações da ansiedade. É a pessoa que é muito perfeccionista, perfeccionista com a casa, perfeccionista com o carro, perfeccionista quando vai tirar uma foto para colocar no Instagram. A pessoa bate 30, 40 fotos e aproveita só uma. Também é um sinal de que a pessoa é ansiosa. Se eu já passei por isso? Sim, algumas vezes. Então, quando é que a ansiedade ela aparece na nossa vida? Geralmente ela aparece quando nós temos um desafio pela frente, quando nós temos que enfrentar uma situação diferente, quando nós temos um compromisso que precisamos resolver e que não estamos acostumados, que não faz parte do nosso dia a dia. Exemplo, quando a gente tem uma conta para pagar, quando a gente tem que quitar alguma coisa, que tem que diariamente juntar um dinheirinho para fazer render, para economizar. Isso tudo gera preocupação, gera ansiedade, gera medo. Outra situação, quando os pais se preocupam muito com o futuro dos filhos, com o que os filhos vão escolher de profissão na vida, o que será dos filhos, como eles vão administrar as suas famílias, como eles vão se manter sozinhos na vida. Isso tudo gera para o pai e para a mãe muita preocupação, muito desconforto. Os pais acabam colocando muita expectativa nos filhos e acabam muitas vezes se frustrando, ficando tristes, angustiados e sem saber como poder ajudar. Outra situação que pode acontecer, que pode surgir, é quando nós temos que tomar decisões importantes na vida, quando temos que decidir algumas questões, como comprar um imóvel, como trocar de carro, como vender alguma coisa. Situações desse tipo também nos deixam muito ansiosos, muito preocupados. Outras situações são também os adolescentes, os jovens,
quando precisam decidir o seu futuro profissional. Isso também gera muita expectativa, gera muito ansiedade, gera muito desconforto. Situações de todos os tipos também podem provocar na gente ansiedade. Situações que nós não estamos acostumadas, o pensar lá na frente, o se preocupar demais com o futuro, o estar sempre no futuro e nunca no presente, são sinais de muita ansiedade. E isso deixa o ser humano doente, isso deixa o ser humano transtornado, porque ele nunca tem paz, ele nunca consegue descansar. O ansioso está sempre pensando no futuro, preocupado com o dia de amanhã. Ele está sempre preocupado se vai perder, se vai ganhar, se vai conseguir, se vai dar certo. Ele vai dormir com ansiedade. Ele passa o dia inteiro ansioso. E sempre que essa pessoa precisa ir a uma reunião, participar de uma audiência, ler na igreja, fazer uma apresentação em público, um TCC, tudo isso gera muita ansiedade, com muita antecedência. A pessoa se preocupa um mês antes com o que vai falar daqui 30 dias. E como nós podemos identificar alguns sinais físicos que são visíveis e são reveladores de quando a pessoa está ansiosa? Podemos ver que a pessoa treme as mãos, que a pessoa tem palpitação, que a pessoa tem as mãos frias, as pernas tremem, a boca treme, são sinais físicos que revelam a atual situação de ansiedade que a pessoa se encontra naquele momento. Quando olhamos para a ansiedade, nós podemos ter certeza que a ansiedade, por ser um sintoma, foi promovido por algo. Algo aconteceu na vida dessa pessoa, se foi na gestação, se foi no nascimento dessa criança, se foi de algo que não foi visto na vida dela, foi um desafeto, um segredo, mas tudo tem a ver com a família de origem. Onde nasceu essa criança? Quais as raízes dessa criança? Geralmente, o problema de ansiedade está escondido em alguma situação que aconteceu no passado dessa criança, no passado dessa pessoa. E agora, nesse período de pandemia, a ansiedade se multiplicou pelas famílias, na vida das pessoas. É difícil uma casa que tenha algum idoso que não esteja ansioso, que não esteja procurando alguma alternativa de melhorar o seu estado emocional. A ansiedade cresceu muito na vida das pessoas nesses últimos tempos. Os idosos estão sendo os que mais estão sofrendo, porque não podem sair de casa, não podem estar em contato com os netos, com as crianças, com os outros grupos de amigos, e eles acabam ficando excluídos e por isso acabam sofrendo mais que as outras pessoas. E no próximo bloco, nós vamos falar da ansiedade pelo olhar da constelação familiar. Quais são as raízes da ansiedade, de onde ela vem e também como tratá-las pelo olhar da constelação familiar, já que a ansiedade pode se manifestar de muitas formas diferentes e a constelação vai mostrar o que está faltando no campo dessa pessoa, vai acrescentar essa falta, vai mostrar se a pessoa está fora de ordem, vai colocar na ordem no seu lugar e ela passa a ter o seu lugar específico na família de origem. Isso já dá um grande alívio, dá uma leveza na vida da pessoa que consegue ter consciência dessa falta de ordem na sua vida. Ok? Nos vemos a seguir.
neste bloco, nós vamos dar continuidade ao tema ansiedade pelo olhar da constelação familiar. E nós vimos no primeiro bloco o que era ansiedade, o que ela provoca na vida das pessoas, quando ela aparece na vida das pessoas, quais são os sinais físicos visíveis de quando a pessoa está ansiosa. E agora seguimos com o tema ansiedade, olhando pela constelação, onde nós vamos descobrir quais são as raízes da ansiedade, de onde ela vem, e também nós vamos conversar de como tratar a ansiedade pelo olhar da constelação. Sempre que se fala de ansiedade, precisamos olhar para aquilo que esse sintoma conta para nós. O que esse sintoma está nos dizendo sobre nós mesmos e principalmente sobre a nossa família de origem. É importante lembrar que temos sempre de olhar para a família como um todo. Nunca é somente da pessoa que se manifesta esse sintoma. Isso já traz um pouco de tranquilidade para a pessoa que tem um sintoma manifestado. A ansiedade pode estar contida em muitas coisas. São muitos pontos que podemos olhar e saber de onde a ansiedade veio. Olhar para a ansiedade pode nos levar para muitos caminhos. Quando se olha para uma pessoa ansiosa, é fácil perceber que ela movimenta muito as mãos, chacoalha as pernas, faz alguns movimentos que revelam que essa pessoa não se encontra em paz, que essa pessoa está em desequilíbrio. Também lembrar que todo sintoma é promovido por algo. Algo aconteceu na vida dessa pessoa, foi na gestação, foi no nascimento, algo não foi visto na vida, um grande desafeto, um grande segredo. Outro exemplo é quando a criança convive com uma mãe muito ansiosa, devido a histórias que essa mãe traz com ela. A mãe acelera a criança em suas brincadeiras, acelera na hora de comer, para tomar banho, para acordar, condicionando a ansiedade a essa criança. Essa mãe traz problemas do seu passado que precisam ser olhados, como traumas da gestação, no parto, entre outras tantas coisas. Quando a criança está em risco de morrer na gestação dessa mãe, ela tem a consciência do perigo da morte. Toda a sensação de medo que a mãe sente vai para essa criança, mesmo que a mãe só estivesse grávida por 2, 3 meses. Não importa, já tem um coraçãozinho batendo, a vida já está lá pulsando, já existe uma centelha de vida lá dentro do ventre dessa mãe. Então a ansiedade precisa ser olhada, ver da onde ela vem. Às vezes não tem nem a ver com a gestação, teve a ver com o parto, quando foi um parto difícil, aquela ansiedade da mãe durante essa gestação, todas as dificuldades que essa mãe passou nesse período, todas as sensações da mãe, tanto de alegria como de tristeza, de angústia, de raiva, de medo, de pânico, passaram para essa criança. A criança sente também. Nesse caso de parto complicado, de gestação complicada, eu tenho um exemplo muito vivo dentro de mim. Lá em casa, na casa da minha mãe aconteceu isso. A minha avó, na gestação da minha mãe, teve uma gestação muito complicada. A minha mãe nasceu de 7 meses porque a minha avó teve eclâmpsia. A minha mãe nasceu a ferros, pelo palavreado daquela época. Então a minha mãe nasceu prematura com 7 meses e vive até hoje. Da minha mãe nasceram mais 2 filhos, o meu irmão e eu. E isso não tornou nem pior e nem melhor a nossa vida. Nós estamos aqui vivos, porque o que influencia não é o que aconteceu, é como as pessoas, como nós lidamos com o que aconteceu. Qual foi a postura da minha mãe em relação aos pais dela? Ela não foi excluída, ela não foi abortada,
ela simplesmente passou por traumas, passou por dores, passou por ansiedade. E essa ansiedade, ela carrega até hoje junto com ela. Até hoje a minha mãe tem alguns problemas de ansiedade, de crises de pânico, mas tudo isso a gente controla com medicação, com terapias, com tratamentos. E ela vem nos seus 74 anos vivendo normalmente. Cito outros exemplos também de ansiedade. Quando tem a ver com abortos, que a mãe sofreu, que não foram incluídos esses filhos, aí a criança nasce e é considerada como um filho mais velho. Mas, na verdade, existiram outras 3 crianças, outras 4 crianças, mas que não vingaram. Esse filho, essa filha, fica fora da ordem, cheio de ansiedade. É uma questão de hierarquia, onde tem a ordem de chegada. Exemplo de ordem de chegada, quando a mãe perde 3, 4 filhos de aborto e nasce um. Esse filho que nasce é considerado o filho mais velho, mas na verdade, antes dele já existiram 3, 4 crianças que não chegaram a viver. Então, nesses casos, a ansiedade tem muito a ver com a criança fora do seu lugar, fora da ordem da hierarquia dessa sua família de origem. E isso, dentro da constelação, precisa ser olhado e recolocado essa pessoa no lugar que pertence a ela. Seja no 3º, no 4º lugar de filho, no 5º lugar de filho, não importa. Para que essa pessoa tenha paz e felicidade, ela precisa estar no seu lugar. Em outros casos também, a ansiedade tem muito a ver com pai e mãe. Às vezes, a pessoa está na ansiedade da mãe, às vezes ela carrega a ansiedade do pai. Quando a pessoa expressa sinais físicos de ansiedade, exemplo de tremer a perna, esfregar as mãos com frequência, é o corpo que está falando, que está mostrando alguma coisa escondida que precisa ser olhada no campo dessa pessoa. O sono da pessoa ansiosa também é interrompido. Tumultuado não é um sono tranquilo. Então, a ansiedade pode se manifestar de muitos jeitos diferentes. Ela vem mascarada e a constelação familiar vai mostrar o que está faltando para essa pessoa, vai acrescentar essa falta. Se a pessoa está fora de ordem, a constelação tende a empurrá-la para a ordem certa, para o seu lugar na família de origem. Ela passa a ter o seu lugar, ela passa a entrar no 3º ou no 4º lugar, conforme o seu caso. Conforme a constelação requer, o cliente e o seu sistema têm que dar conta das mudanças necessárias para que se tenha resultados no decorrer da vida. A ansiedade judia, a pessoa respira muito curto, não tem qualidade de sono, estão sempre no futuro, não conseguem ficar no presente, estão sempre no amanhã. E com isso vem o sofrimento, o fluxo de pensamentos estão sempre acelerados, sempre na frente, e isso desencadeia outras doenças físicas e emocionais. Então, para tratar da ansiedade, pelo olhar da constelação familiar, sabemos que todos os sintomas que nos levam a sofrimentos têm uma causa e vêm de algum lugar. Quando descobrimos de onde vem esse problema, qual é a causa do seu problema, podemos encontrar uma solução. Com as constelações, você adquire uma nova postura, uma nova consciência, faz mudanças na vida e passa a ter uma vida mais leve e mais feliz. E quem quiser olhar para a sua ansiedade, olhar para as suas dores, olhar para os seus emaranhados, eu posso lhe atender. É só você acessar o meu Instagram, Dirlenes Groth, Superação Sistêmica,
e lá você acessa a página para agendar a sua constelação. Não espere para depois, aproveite essa oportunidade, ok? Um abraço e até semana que vem.